Olá, povo de Deus, graça e paz. Olha, diante dessa demonstração tão clara da atuação do diabo, dominando o sistema político no mundo inteiro, o povo de Deus precisa entender que ele não pertence a este mundo, mas está aqui para ser sal, para ser luz, para ser diferente, fazer diferença. Porque o reino a que servimos é o reino dos céus. E o nosso rei é Jesus. Este é o grande privilégio de ser cristão. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Sobre o grande privilégio de ser cristão. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, nos orienta como é ser um cristão, um súdito do reino de Deus numa terra estranha. E o texto diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós temos como modelo a igreja do primeiro século, a igreja chamada igreja primitiva. Esta igreja é o parâmetro para a igreja atual. Primeiro, porque é uma igreja onde Cristo é o centro. Segundo, porque o amor é a base do governo da igreja. E por isso somos privilegiados de sermos chamados cristãos. Porque assim como a igreja primitiva, nós temos, primeiro, a segurança de viver de acordo com as Sagradas Escrituras. O versículo 42, ele diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Hoje as pessoas têm acesso fácil a todo tipo de religião, de pensamentos filosóficos, teológicos, mas quem quer seguir a Cristo precisa viver e perseverar na doutrina dos apóstolos. Eles são os responsáveis por transmitir os ensinos de Jesus. Os apóstolos receberam o chamado diretamente de Jesus. Presenciaram o ministério de Jesus. São eles que vão transmitir com uma verdade, a mensagem de Cristo para nós. A escolha de Matias para substituir Judas deixa claro qual é o requisito principal para ser um apóstolo. Hoje nós temos tantos apóstolos por aí, mas nós sabemos que havia um requisito tão interessante que hoje tira fora qualquer situação em que as pessoas possam buscar para si essa nomenclatura de apóstolo. Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, diz que é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que entre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco na sua ressurreição. Matias foi o escolhido para completar o colegiado apostólico. São esses
são estes os apóstolos que devemos perseverar na doutrina que eles pregaram. Eles testemunharam o ministério de Jesus. O privilégio de ser cristão é poder usufruir, então, de uma perfeita comunhão com Deus através do conhecimento, através da nossa vida com Deus e a comunhão com os irmãos. Ainda no versículo 42, a parte B diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oportunidade de conviver com pessoas que têm a mesma fé, o compartilhamento das alegrias e tristezas, dos sucessos e fracassos, a solidariedade nas doenças, infortúnios e fraquezas, mas também alegrar nos momentos de felicidade. Fazemos isso no partir do pão, na ceia do Senhor, que é o maior símbolo da comunhão com Cristo, e precisamos fazer isso juntos. Mas precisamos estar juntos, não só nas refeições, nas festas, mas sim nas reuniões de oração, nos estudos bíblicos, nos cultos solenes. Isso é importante, essa comunhão. A comunhão, ela contraria tudo que o mundo está vivendo atualmente. A desunião, o individualismo, o egoísmo, o orgulho, a falta de comunicação e de ajuda mútua é o que tem regido o mundo. Mas os verdadeiros cristãos precisam ser diferentes. E como fazer isso? E o texto nos ajuda, nos orienta. Primeiro é estar juntos. O versículo, cooperar uns com os outros. Né? O versículo 44 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é importante. O mundo quer nos separar, mas a função do Evangelho é juntar, unir o povo de Deus em um só corpo. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender o que está acontecendo à nossa volta nessa situação do mundo. A outra é o versículo 45, por exemplo, ele diz para suprir as necessidades uns dos outros. Ele diz: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. É um grande privilégio fazer parte de um grupo que está alicerçado na doutrina dos apóstolos, onde Jesus Cristo é o centro de todas as coisas e o amor é a base que rege a vida dos crentes. As programações da igreja é uma oportunidade para o povo de Deus crescer na graça, aprender da palavra, conhecer a vontade de Deus e colocar em prática. O envolvimento é um grande privilégio para nós e nossa família, principalmente nossos filhos que crescem no aprendizado e temor do Senhor. Servir com os dons e talentos, com a presença, com os dízimos e ofertas e com serviços para crescimento do reino. A comunhão, ela ultrapassa os limites do templo. O versículo 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. O culto continuava nas casas e tudo era feito com muita alegria. As pessoas tinham prazer de estar juntos. Infelizmente hoje as pessoas têm muito mais prazer em ficar em casa assistindo TV ou navegando na internet do que reunir com os irmãos para trocar experiências, falar da palavra de Deus, ser edificados, ter a oportunidade de ajudar e ser ajudado. Quão distante nós estamos da igreja primitiva. Hoje é comum uma igreja
copiar o mundo, copiar outras igrejas, copiar outro sistema que aparentemente está dando certo ou fazendo sucesso. Mas o que nós precisamos voltar à palavra de Deus e voltar à igreja primitiva, porque ela sim é um parâmetro para nós. Porque ela vai nos dar o resultado daquilo que Deus requer de nós. E qual é o resultado de uma igreja que vive desta maneira? O versículo 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. As pessoas serão impactadas não com a nossa liturgia, mas sim com a nossa vida, porque seremos maridos melhores, seremos pais melhores, seremos filhos melhores, empregados melhores, patrões melhores, profissionais melhores, porque somos cristãos. As pessoas terão vontade de conhecer este povo feliz que serve a Deus. Isso é ser testemunha. E Deus acrescentará os salvos para a glória dele. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender o que era a igreja, como vivia a igreja primitiva e como nós precisamos viver hoje como reino de Deus, como filhos de Deus, como igreja, como edifício de Cristo. E isso nós temos que fazer, mas só faremos se tivermos conhecimento e colocarmos em prática na nossa vida todos os dias. Só assim que nós poderemos dizer que somos verdadeiramente cristãos, porque nós não somos daqui, nós pertencemos a um reino totalmente diferente desse que rege hoje o mundo, e nós queremos mostrar que nós somos cristãos. Para isso, nós precisamos então pedir poder do alto, para que nós possamos testemunhar de forma clara, de forma tão objetiva, amorosa, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros. Agradeço a Deus por esse momento e que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por mais esse momento que o Senhor nos deu. Ó Deus amado, eu agradeço pela Tua palavra, que o Senhor nos ajude, Pai, a entender e colocar em prática na nossa vida. Nós somos diferentes e precisamos mostrar essa diferença ao mundo. O Senhor nos diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E nós precisamos, ó Pai, iluminar a vida das pessoas, dar sabor à vida das pessoas. E que eles possam ver em nós um caminho, um rumo, uma saída, uma esperança, porque nós temos o Senhor Jesus como nosso Mestre e Senhor amado. Eu louvo ao Senhor, peço ao Senhor que nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor seja a nossa segurança todo o tempo e que tudo, Pai, seja feito dentro da vontade do Senhor. Louvo ao Senhor mais uma vez, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor fará na nossa vida. Isso para a honra e para a glória do Senhor, no nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus os abençoe, amados.